Olá, saudações, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos falar um pouco sobre listas de livros, né? Literatura universal, literatura, prosa, poesia, teatro, contos, etc. E saiu a lista, né, do FaceTubes. FaceTubes é um site na internet que fez uma lista com vários leitores e leitoras. E esse site fez um amontoado, né, assim, de pesquisas, né? Pesquisas de vários estilos literários. Juntou isso tudo aí, bateu o liquidificador e tirou uma lista, né? Eu adoro listas, acho sensacional listas, né? Sempre faço listas. E essas listas mostram assim, qual é o aspecto, né, da leitura atualmente, ou seja, o que o pessoal está lendo. Né? O pessoal está lendo muita prosa, muita poesia, muito teatro, muito best-seller, muita autoajuda. Né? Então essa lista tem tudo isso. Tem clássicos, né, pessoal, dos clássicos gregos, até esses best-sellers, esses vampiros juvenis, esses bruxinhos voando, né, nas vassouras mágicas e tal, esse espectro de leitura que o pessoal fez um rastreamento aí no FaceTubes, né? E aí, pessoal, listas de essenciais, fundamentais, né? O cânone ocidental, a gente já fez, né? Inclusive eu tenho na internet aí disponível vários ensaios sobre o cânone ocidental, ou seja, que são esses livros da literatura mundial, né? Assim, mais ocidental, né? Porque agora que eu estou conhecendo mais literatura asiática, né? Oriente Médio, asiática, turco, japonês, chinês, né? Indiano, coreano. Mas até 2016 eu tinha uma série de ensaios sobre literatura ocidental, né? Ou seja, livros do Ocidente que seriam os essenciais. Né? O que é essencial na literatura? São esses livros aí. Né? E aí tem o Harold Bloom, que também escreveu, né, o cânone ocidental dele lá, que meu era uma resposta ao dele, né? Ou seja, acrescentando o que ele não acrescentou, o que ele não falou, né? E aí ele também tem um gênios, né? Que ele vai falar de vários escritores, várias épocas e vários estilos, né, literários que ele vai estabelecer. Então você pode fazer uma lista, vamos falar aí de grandes escritores do século XIX. Aí você pega lá a Jane Austen, o Stendhal, o Balzac, o Dickens, né? O Dostoiévski, Tolstói. Então você tem uma gama ali de Edgar Allan Poe, né? Você faz uma lista, então, isso aqui tem que ter esses caras aqui. Século XX, tem que ter o Proust, né? Tem que ter o Thomas Mann, tem que ter o Hemingway, a Virginia Woolf, Clarice Lispector. Então você vai fazer um aspecto, assim, um recorte nesses aspectos literários. Quais são os autores? Aí você pega os autores e autoras, é uma lista. Aí você vai preenchendo a lista. Tem que ter esses autores aqui. Então tem que ter algum livro do Thomas Mann, tem que ter algum livro do Proust, né? Então isso seria uma forma de fazer lista também. Agora, essa lista do FaceTubes, não, eles pegaram vários leitores e leitoras, e aí foram, né, ver o que o pessoal está lendo mais, né? Está lendo mais, então entrou de tudo. Então entrou de tudo ali. E claro que faltaram, né? Assim, como a lista é sempre complicada, né? São 100 livros, então ficaram muitos livros de fora. E o pessoal não mencionou, né? O S. de Queiroz, o Saramago, né? O Miyakoto, o Walter Ugumãe, o Murakami, né? Que até hoje não ganhou o Nobel. Então são autores, né, que tinha que estar nessa lista? Tinha que estar nessa lista também, né? Então vamos fazer aqui uma listinha dos clássicos, né? Assim, vamos falar aqui dos clássicos, tem que ter esses livros aqui, tem um punhado de livro aqui, a gente vê o que a gente faz aqui. Então, tem a lista dos clássicos, tem que ter, por exemplo, o Lusíadas, do Camões, né? Tem que ter o Lusíadas do Camões, que é, na língua portuguesa, o equivalente à Ilíada, né? A Odisseia, a Eneida, dos clássicos gregos, né? Então, tem que ter o Lusíadas do Camões. E claro que na prosa tem que ter o Don Quixote, né? Isso aqui é uma adaptação, obviamente, o Don Quixote é uma bíblia imensa, né? São vários livros. Don Quixote é a prosa, lá do Cervantes, literatura espanhola até hoje, né? Claro, no teatro tem que ter o Hamlet, né? Isso aqui também é uma adaptação, né, em juvenil, no Brasil, que o Hamlet do Shakespeare, toda a obra do Shakespeare, claro, né? Então você pode fazer uma lista aí, vai ter 100 livros, pelo menos tem uns 10 livros do Shakespeare, né? As 10 peças teatrais que, né, na verdade, o Shakespeare não era uma prosa, era um teatro, e aí nós temos acesso hoje aos textos do teatro, às falas, né? E aí você vai andando para o século XIX, né? Para o século XIX tem que ter, obviamente, o Balzac, né? Tem que ter o Dickens, o Stendhal, a Jane Austen, e, claro, o Flaubert, que vai ter a Madame Bovary, né? Clássico também da transição do romantismo para o realismo. Lembrar que no romantismo o grande nome é o Victor Hugo, né? Victor Hugo, que é Os Miseráveis, né? Os Miseráveis, também tem filme, tem musical, né? Então é assim, até hoje. Dostoiévski, para começar Dostoiévski, Noites Brancas, né, por exemplo, mas tem, claro, a obra-prima que é Os Irmãos Karamazov, né? Que aí tem muita filosofia, religião, existencialismo, né? A questão do ateísmo, da religião, da Igreja Ortodoxa, já tem vários vídeos sobre isso aí.
No Brasil, obviamente, Machado de Assis, né, que para começar, papéis avulsos, mas é claro que você vai ler os top do Machado de Assis, né, Dom Casmurro, etc, né? E aí vai chegar, obviamente, no Cortiço, do Luiz Azevedo, também que é um clássico brasileiro, né? Raramente, essas listas raramente citam, mas é um clássico, né? E assim como, por exemplo, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, né, do Lima Barreto, também é uma outra obra, né, assim, que está naquela transição, isso é pré-modernismo, o que é isso? Porque já vai, né, aí no Brasil já tem modernismo, assim como vai ter no geral, né, e aquelas obras inclassificáveis também, por exemplo, Pequeno Príncipe. O que você faz com o Pequeno Príncipe? Isso é literatura infantil, infantil juvenil, é um clássico, né, assim, adulto lê numa boa, e não tinha essa classificação de infanto juvenil nessa época, né? Isso é uma coisa posterior. Hoje em dia você tem infanto juvenil, juvenil, né? Que é o jovem adulto, e aí você tem a literatura adulta, né? Mas não tinha isso antes. Ah, você vai falar de poesia. Tem que ter poesia? Tem que ter poesia. Você vai, obviamente, citar o Walt Whitman, né? Flores de Relva, obviamente não pode faltar, que é aquela poesia assim que ele soltou, né? Soltou a rima, soltou a métrica. É uma poesia que vai, né? Que vai transbordando. Ah, esqueci de falar. Não, tem mais aqui para falar aqui, ó. Calma que tem mais para falar aqui do Walt Whitman. E aí, obviamente, que voltando antes do Walt Whitman, né, nós temos aqui, né, na punhada de livros, nós temos o Edgar Allan Poe, né? Não pode faltar o Edgar Allan Poe, que não. Edgar Allan Poe também é um poeta, só que isso aqui é um conjunto de contos, né? Os contos de Edgar Allan Poe, que lá no início, né, o Whitman é mais final do 19. E entre o Poe e o Whitman, você tem a Emily Dickinson, né? Emily Dickinson, aqueles poemas curtos e tal, né? Então, não pode faltar, e já que nós estamos falando de poesia, né, tem também aqui, ó, poema em prosa, Baudelaire, Spleen de Paris, né, que aqui ele escreveu ao mesmo tempo que ele escreveu Flores do Mal, né, As Flores do Mal, que aí é poema mesmo, né, então é diferente do Whitman. No Whitman é aquele poema, e aqui é um poema todo controlado, todo metrificado, rimado, né, e aí você tem a poesia mais simbolista, né, aqui do Rimbaud, Arthur Rimbaud, né? Então, Temporada no Inferno, Estadio no Inferno, né? Cartas ao Vidente, Poema Escuro, tem vários, né? Tem Iluminações também. E também aqui a literatura de aventura, né? O Stephenson, que escreveu também O Médico e o Monstro, né? Na mesma época tem o Dorian Gray, lá do Oscar Wilde, também não pode faltar na lista, né? Aqui a aventura, tá mais aventura, a relíquia do Oeste Queiroz, né? Eu citei o Oeste Queiroz, que não é tão famoso pelo relíquia, mas é pelos maias, né? Os maias, né? E o Primo Basílio. Os maias e o Primo Basílio são os clássicos do Oeste Queiroz. Então, e também no final do século XIX tem o Zaratustra, né? Que não é exatamente um livro, assim. É poesia, é filosofia, é tudo junto, né? É poesia e filosofia. Então está quebrando a cabeça do pessoal até hoje, né? Ou seja, o que quer dizer com o Zaratustra, né? Então, continuando em poesia, então, né? Falando do Whitman, o Whitman foi influência, então, para, por exemplo, Fernando Pessoa, né? Aqui no caso Álvaro de Campos, que tem aquela ode ao Walt Whitman, né? Foi inspiração para Garcia Lorca também, né? Então, Garcia Lorca, que veio antes do Drummond, clássico, então, do Drummond, tem que ter aqui, por exemplo, A Rosa do Povo, né? E se estamos falando de uma poesia engajada, política, temos que falar então do Neruda, né, o chileno Pablo Neruda, Canto Geral, né? Então, Canto Geral tem que falar, né? Porque aqui ele vai falar os aspectos da América, né? A geografia, a história, os povos da América. Então, é uma literatura assim latino-americana, né? E Nobel também, né? O Pablo Neruda Nobel. E aí, falando de Latinoamérica, tem que ter as obras, por exemplo, do Borges, né? Tem que ter o Aleph, tal, né? O Livro de Areia, Ficções, né? Muito bem, aí deixa eu pensar mais obras aqui, né? Continuando no século XX, então, né? Então, o século XX vai ficar marcado, por exemplo, pelo fluxo de consciência, pelo lado intimista, né? Lado intimista, as experimentações com a linguagem. Então, você vai ter, por exemplo, o Proust, né? O Proust vai ter aqui, tem um monte de livro do Proust, mas então eu achei dois aqui. O Proust, né? A Sombra das Moças em Flor, O Tempo Redescoberto, que é o final e início, né? Porque é uma obra circular. Vamos ver o que eu acho mais aqui. Aí o James Joyce também, né? James Joyce, obviamente, com Ulisses e o Finnegan's Wake, né? Duas obras assim do modernismo que vai inspirar vários modernistas, né? Em várias épocas, quando a gente querendo fazer paródia, né? da obra do Joyce, né? Que é isso, que é uma mistura de, né? Tem vários vídeos aí sobre Joyce que é uma mudança assim, tanto na forma de narrar os estilos literários, né? Cada capítulo tem um estilo, quanto da forma
textual mesmo, a linguagem, né? A criação de palavras, novos vocábulos, né? Então, tem toda essa questão que inspirou, por exemplo, Guimarães Rosa, né? O Sertão Veredas, etc. Outro livro filosófico, né? Pelo menos 2 livros filosóficos aqui, né? O Montanha Mágica e o Siddhartha, do Hermann Hesse, 2 de língua alemã, né? Então, muita filosofia, olha o tamanho desse livro, né? Então, assim, dá para fazer horas de vídeo sobre esse livro. E para a literatura norte-americana, estadunidense, obviamente tem o Hemingway, né? E o Fitzgerald, aqui o clássico do Hemingway, que é o Velho Mar. Mas é claro que tem também aquelas obras épicas, que é, por exemplo, Por Quem os Sinos Dobram, né? Por Quem os Sinos Dobram também. E do Fitzgerald é o Grande Gatsby, né? Grande Gatsby. E aí também da literatura estadunidense tem os clássicos também, que é o Chefão, né? O Poderoso Chefão, né? Aqui a capa do filme, né? Marlon Brando, né? Então, esse ano eu vou reler esse livro, né? Acho que é a terceira vez que eu vou, acho que é a segunda vez que eu vou ler esse livro, né? Releitura. E aí tem os clássicos sul-americanos, né? Por exemplo, aqui o Senhor de Solidão, Garcia Marques, né? Que marcou a época. Então é aquele realismo mágico, né? Muita gente se inspirou, né? Inclusive o Mia Couto, lá na Moçambique, né? Então, que é o Mia Couto, né? Esse é um dos romances do Mia Couto, que ficou famoso pela Terra Sonâmbula, dos anos 90, né? Então é mesmo estilo assim. E o Mia Couto tem um pouco desse realismo mágico que tem no Guimarães Rosa, né? Então um pouco de Guimarães Rosa, um pouco de Garcia Marques, né? Então fica aí, dica. No Brasil a gente tem o Baldo Ribeiro, né? Viva o povo brasileiro, né? Que aí é a epopeia do Brasil, né? Quem são os povos que formaram o Brasil, as etnias, né? Os períodos de história, a história contada de baixo para cima, né? Muitas vezes você não vai encontrar esse livro de história, ele está aqui, ele conta a história, não é um Brasil paralelo, hein? Não confunda com o Brasil paralelo, é uma forma de contar a história a partir do oprimido, do explorado, né? E não a partir da classe dominante, né? Tá vendo? Não é Brasil paralelo, não confundam, né? Não é Brasil paralelo. Muito bem, aí no Brasil também tem o Rubem Fonseca, né? Agosto também vai falar de política, lá na época da morte do Getúlio Vargas, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia Getúlio Vargas, né? E, obviamente, que tem toda a obra do Saramago. Isso aqui não é uma obra do Saramago, é uma biografia, né? A biografia do Saramago. Então, para ler o Saramago, você tem mais 10 livros. Então, você vai colocar 10 livros do Shakespeare, coloca 10 livros do Saramago nessa lista sua aí, né? Então, pelo menos aí, você já tem 20 livros, né? Você tem uma lista de 100 livros, então você botar 10 do Shakespeare, 10 do Saramago, aí 80 você se vira, né? 80 você se vira aí, coloca outros. E claro que sempre vai ter aqueles novos, né? Por exemplo, o Murakami já entrou na minha lista dos 100 deles, o Norwegian Wood, né? Que é um livro dos anos 80, final dos anos 80, tem filme, né? E é um livro, assim, sensacional, literatura japonesa, né? Já está clássico, para mim já está clássico. Assim como o Judas, lá do Amos Oz, e assim como o Neve, do Amar Pamuk, né? São livros que você já leu, não, isso aqui é clássico, né? Isso aqui já tem clássico. Assim como o Nome da Rosa, do Humberto Eco. Né? Humberto Eco, Ítalo Calvino, né? Cidades Invisíveis. Então, você já a lista, se você for fazer a compilação do que eu falei aqui, já deu mais de 120, né? Se eu for fazer uma lista aqui, ó, pegar uma listinha aqui, dá mais de 120, então. Porque vai ter que ter pelo menos aí esses 20 que eu falei, 10 do Shakespeare e 10 do Saramago, ok? Então fica aí uma listona aqui que você pode fazer ad infinito, né? Eu imagino. E não precisa chegar nos best-seller autoajuda, né? Você viu que nem deu tempo, né? Nem deu tempo de chegar no best-seller autoajuda, então o pessoal fica aí enchendo essas listas com esses livros assim, e não lê o Dostoiévski. Então depois que eu ler todo o Dostoiévski, aí eu vou ler outros caras dos best-sellers, né? Ah, um monte de best-seller, beleza, mas você leu todo o Dostoiévski? Então, assim que eu ler todo o Dostoiévski, todos os 20 livros do Dostoiévski, imagino, né? Tem uma galera de livros do Dostoiévski para ler e reler. Aí sobrar um tempinho, né? Lá para os 90 anos, aí eu vou ler os best-sellers, que aí lá, quando tiver 90 anos, já vai ser clássico, né? Então, o Murakami, que até hoje não ganhou o Nobel, né? O pessoal, o Murakami é entretenimento, é pop, só que hoje já é clássico, né? Então, assim, 30 anos o livro já é clássico, O Nome da Rosa é um livro clássico, né? Então, daqui a uns 30 anos, né? Quem sabe aí, vários outros livros da cultura pop, né? Já sejam clássicos, né? Então, né? Porque hoje clássicos são assim, né? Você lança o livro hoje que há 30 anos o pessoal está incensando o livro como um verdadeiro cult, né? Então fica aí o meu comentário, né? E vejam a lista, vou deixar aqui no anexo a lista do FaceTubes, né? Quem tiver coragem de conhecer, né? Coragem de conhecer essa lista, tiver curiosidade, vai estar lá a lista do FaceTube. Então agradeço ao convite do Mário Lincoln, né? Do FaceTubes, para comentar essa lista e dar uma lista aqui também, uma outra lista, né? Sempre tem listas, né? Adoro lista, então vou colocar mais uma lista. Sempre estou mandando lista de leituras aqui, né, para quem tiver curiosidade de né, prosa, poesia, contos, né, romance, etc. Né? Então, ou seja, a literatura é um universo imenso, né, uma coisa imensa.
Ok? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.